Mulher, hoje eu quero compartilhar contigo algo que mudou completamente a minha vida. Eu vivi por 33 anos presa em uma identidade que não era minha, até o dia que Deus me acordou dizendo: Iná, tem uma nova vida te esperando, mas para isso é necessário você largar a velha versão. E hoje eu quero compartilhar com você como essa mudança começou dentro de mim. E se você é nova por aqui, eu sou a Iná, mulher com propósito, mãe, empreendedora, uma mulher que decidiu reconstruir a sua própria história com Deus. Minha mudança não começou por dieta, por treino, por corpo. A minha mudança começou pela mente. Eu achava que o meu problema era a comida, mas na verdade a raiz da minha compulsão alimentar era os traumas que eu carregava de infância, era a falta de domínio próprio, era o relacionamento de amor e de afetividade que eu tinha com a comida. Então, todas as vezes que eu me sentia feliz, alegre, todas as vezes que eu estava ansiosa, todas as vezes que algo saía do meu propósito, da forma que eu imaginava que seria, eu sentia vontade de comer compulsivamente, não importava o que eu estava sentindo, tudo na minha vida acabava em comida, sabe. Eu não conseguia fazer um passeio com a minha família, com os meus filhos, sem ter comida, e a gente levava aquele monte de porcaria, aquele monte de coisa para comer, e ali no momento eu não vivia, sabe, eu não era presente no momento, na brincadeira, no passeio, eu só era presente para comer. Depois que a comida acabava, eu simplesmente perdi a graça para mim, eu não queria mais ficar no local, eu queria vir embora, porque o que realmente importava para mim era comer. E infelizmente eu treinei os meus filhos também dessa maneira, né, então eu tô tendo até um pouco de dificuldade hoje para mostrar para eles que a felicidade e estar bem e se alegrar e se divertir não tem nada a ver com a comida, né. Então eu imaginava isso, eu imaginava que o meu problema era a comida, mas na verdade era os traumas que eu carregava da minha infância, era a minha carência afetiva, era as minhas emoções que eu não conseguia conter, eu não conseguia reconhecer, eu não tinha autoconhecimento, eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade própria. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi romper o ciclo da autossabotagem, o ciclo do fracasso. Por muitos anos, eu me via como a Iná que desistia, como a Iná que sempre voltava para o mesmo lugar, como a Iná fracassada, como a Iná que não conseguia nada. Porque na minha infância, eu não tive esse encorajamento do meu ecossistema, sabe? Então eu me via fraca, eu me via pequena, eu não conseguia me enxergar. Então eu precisei quebrar isso dentro de mim. Eu comecei a, a entender e a buscar profundamente em Deus a minha verdadeira identidade. Foi quando eu comecei a me aproximar de Deus. Porque até então, apesar de ter muitos anos de cristã, eu não tinha relacionamento íntimo com Deus. Eu via Deus como um Deus distante, um Deus carrasco, um Deus que estava pronto a me lançar no inferno caso eu errasse. Eu não via Deus como um pai amoroso, como um pai que se importa com a minha dor, como um pai que se importa com a vergonha que eu sinto. Então, eu não tinha um relacionamento com Deus porque eu também não tive um relacionamento bom com meu pai. E geralmente quem tem problema com paternidade também carrega um problema em ver Deus como um pai zeloso, sabe? Como um pai que cuida, como um pai que ama. Então, eu não conseguia ver em mim uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que não desiste dos seus objetivos. Eu não tinha nem sonhos, eu não tinha projeto, eu não tinha propósito nenhum de vida. Então a primeira coisa que eu precisei romper foi as minhas crenças limitantes de eu não posso, eu não consigo, eu não sou boa o bastante, eu não presto para nada, eu nunca vou conseguir, porque foram essas crenças que eu ouvi durante toda a minha infância, né? Muitas críticas, eu cresci num ambiente de muita crítica, onde eu tinha que ser perfeita, né? E como criança nenhuma consegue ser perfeita, diante da minha imperfeição eu recebia muitas críticas e eu não recebia elogios nenhum.
Então, isso me fez carregar por 33 anos muitas feridas, muitos traumas e muitas crenças que realmente me limitavam. E para isso eu precisei ouvir a voz de Deus dizendo para mim que eu não era essa versão quebrada, que eu não era essa versão fracassada, que eu só me acostumei a viver dessa forma, mas eu precisava buscar primeiramente em Deus quem eu sou verdadeiramente. Qual é a minha verdadeira identidade? E foi aí que eu comecei a buscar esse relacionamento íntimo com Deus. Eu comecei a fazer devocionais diariamente. A minha oração mudou. A minha oração deixou de ser aquela oração de alta performance e começou a ser uma oração sincera. Eu falei para Deus tudo, eu falava, né, e falo até hoje para Deus tudo que eu sinto, onde está doendo, a forma que eu me vejo, o que é que eu quero mudar em mim. Então, hoje eu sinto Deus pertinho. E a cada dia, essa identidade, ela foi ativando dentro de mim. Porque eu descobri que eu sou filha amada, que eu sou reinante, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu fui buscando na verdade absoluta que está na palavra de Deus, quem eu sou verdadeiramente. E cada dia que passava eu ia me enxertando mais na videira verdadeira que é Cristo, eu ia descobrindo qual é o meu propósito e tudo foi mudando. A minha mente, ela foi abrindo para o novo e eu fui desconstruindo todas as crenças que eu tinha, todos os pensamentos pessimistas, todas as memórias que eu carrego até hoje, obviamente, mas eu já sei que essas memórias, elas não podem mais me modular, sabe? Elas não podem mais fazer parte do meu hoje, porque eu já perdoei o meu passado. Então eu precisei perdoar tudo isso, tudo que eu vivi na infância, eu precisei perdoar a minha mãe, eu precisei perdoar o meu pai, eu precisei perdoar o meu irmão e seguir, tendo em vista que agora é o meu propósito, é o meu legado, é as minhas escolhas. Então, para você ver que não começou em dieta, eu não comecei olhando para o corpo físico, mas sim para o espiritual. Por isso que eu sempre falo para vocês que não tem como você alcançar uma vida saudável, uma vida próspera, não tem como você subir de nível, não tem como você romper se você não está com o teu espiritual alicerçado em Deus. Porque nós somos um ser feito de corpo, alma e espírito. É uma tricotomia. Eles precisam estar alinhados, sabe? E o meu espírito precisa estar mais forte para que o meu corpo também seja reinante, para que a minha alma reine sobre a vontade da minha carne. Você consegue compreender? Então foi só quando eu consegui enxergar quem eu sou para Deus e que nada pode mudar essa identidade em mim, foi que eu consegui verdadeiramente romper e me enxergar como uma mulher forte, como uma mulher decidida, como uma mulher de propósito. Então eu lembro exatamente assim o dia em que eu tomei a decisão de mudar a minha vida. Eu senti até raiva da minha velha versão, da mulher obesa, da mulher cheia de vergonha, da mulher cheia de dores, da mulher que vivia dentro de um limbo, que não conseguia sair desse ciclo doloroso, desse lugar de vítima, porque eu vivia sendo vítima, eu vivia contando a minha história triste, de uma filha que era espancada, de uma mãe que não me amava, de um irmão que era preferido. Essa era a minha história que eu vendia para todo mundo e eu amava que as pessoas me chamassem de coitadinha e sentissem pena de mim, sabe? Porque a vítima, ela fica nesse lugar e ela é alimentada por isso, pela dó que as pessoas sentem dela. Então, quando eu olhei para mim e eu vi o lugar que eu estava, eu senti uma revolta muito grande. Eu não queria mais viver naquele lugar, eu não queria mais ter aquela mente, eu não queria mais estar dentro, lá no fundo do poço, eu não queria mais estar nesse lugar de dor, nesse lugar de vítima. Então foi aí que eu verdadeiramente tomei uma decisão de transformar a minha vida e de buscar essa nova versão. E assim, foi aos poucos. Foi eu entendendo o lugar que eu estava, quais os hábitos que me levaram para esse lugar de obesidade mórbida, para esse lugar de vergonha, para esse lugar de dor, né? E pegar esses hábitos, destruir eles e construir novos hábitos. E eu comecei aos poucos. Eu nunca fui numa academia, eu não fiz dieta nenhuma, né? Desde fevereiro para cá foi quando eu comecei o meu novo lifestyle, né? Meu novo estilo de vida, comecei a construir essa nova versão. Eu não busquei nada que não fosse simples, sabe? Que não coubesse na minha rotina da correria do meu dia a dia, porque eu sou empreendedora, mãe, esposa, dona de casa também. Quem é mulher e vive essa correria sabe do que eu estou falando. Então,
Eu não busquei nada que fosse me tirar da minha rotina, que fosse ser um peso para mim, sabe? E em cada oração que eu fazia, eu pedia para o Senhor direcionamento. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? O que eu preciso fazer? E o que eu tenho para te dizer, minha irmã, é que a resposta que a gente busca está dentro de nós. Muitas das vezes nós não escutamos porque a gente está no piloto automático, porque as vozes externas calam a nossa voz interior, sabe? E a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue ouvir o direcionamento do Espírito Santo, a gente não consegue nos ouvir. E a gente fica nesse piloto automático. Então, quando eu identifiquei as minhas falhas, os meus erros e quais foram os hábitos que me levaram para o fundo do poço, eu comecei a desconstruir esses hábitos e criar novos hábitos. Então, eu era sedentária, eu comecei a me movimentar, comprei uma bike, comecei a fazer em casa aulas no YouTube, comecei a fazer a reeducação alimentar, fui cortando tudo aquilo que eu sabia que me fazia mal, que não nutria o meu corpo. Eu fui começando a ouvir podcasts, a ouvir pessoas que já tinham saído do lugar que eu estava e estavam acima de mim. Eu fui começando a ler livros, fui buscando conhecimento e principalmente comecei a transbordar. Então, eu saí da mulher que tinha vergonha, que tinha problema com a autoimagem, que tinha um bloqueio enorme com câmera, para a mulher que queria transbordar e também resgatar outras mulheres que estavam no lugar de dor que eu me encontrava. Então, eu entendo hoje, depois de 9 meses desse processo, que o transbordo foi que realmente me tirou do meu lugar de vítima, do meu lugar de dor, do meu lugar de sofrimento, sabe? Foi eu entender quem eu sou, o que Deus queria de mim naquele momento, a decisão que eu precisava tomar, dar o primeiro passo, mas também querer alcançar mulheres que também estavam no lugar que um dia eu me encontrei. Então, quando eu comecei a transbordar, que daí eu criei o Instagram, eu comecei a falar ali no Instagram, contar a minha história, foi quando eu me senti forte, sabe? Foi quando eu me senti a mulher que verdadeiramente estava cumprindo com o seu propósito, com aquilo que Deus queria realmente de mim. Porque às vezes a gente se esconde, a gente foge do nosso propósito e a gente só se cansa. A gente acaba atrapalhando o que Deus quer realmente construir na nossa vida, as promessas que Deus quer cumprir na nossa vida, sabe? Porque a gente acaba fugindo do propósito. Então foi quando eu me encontrei nessa mulher que transborda, nessa mulher que não tem vergonha, nessa mulher que confessa sim que era compulsiva, que comia que nem uma louca, que sofria, que tinha vergonha, que passou muita vergonha com os filhos no parque de diversão, essa mulher que chorava escondida. Foi quando eu me enxerguei e decidi olhar para essa mulher que eu consegui tirar ela do fundo do poço e caminhar com ela até hoje, né? Então eu saí dos 132 quilos para hoje estar com 102 quilos e continuo construindo isso e caminhando rumo ao meu corpo de verdade, rumo à mulher saudável que eu quero ser. Eu já sou essa mulher, né? E continuo caminhando todos os dias com ela em busca da minha melhor versão. E como resultado de toda essa transformação, hoje eu não sou mais a mesma Iná de 33 anos que vivia presa dentro do seu mundo. Eu não ajo mais como essa Iná, eu não penso mais como ela, eu não ajo mais como essa Iná. Eu ajo como a Iná forte que eu estou me tornando a cada dia. E cada vez que eu digo não para os pensamentos negativos e para as memórias que muitas vezes eu quero acessar, e eu entendo que eu não faço mais parte disso, que o meu passado não me define mais, eu mato um pouquinho dessa velha versão e abraço cada vez mais a minha nova versão, essa mulher que eu estou me tornando a cada dia. Então, meu amor, se você está ouvindo esse vídeo até agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus, ele não quer só mudar o teu corpo. Ele quer mudar a tua mentalidade. E a mudança que você precisa, a força que você precisa para conseguir sair desse lugar de dor que você se encontra hoje, está aí dentro de você. Você só precisa acessar. E eu quero te dizer que você não está sozinha. Eu estou aqui contigo, compartilhando a minha experiência, compartilhando tudo que eu vivi durante todo esse processo para te ajudar, para ser a tua mentora, a tua semeadora, para ser a pessoa que te dá a mão e diz para você que a tua vida pode mudar hoje, só depende de você. Hoje pode ser o dia da tua vida virar chave e eu quero fazer parte desse processo junto com você.
Então, minha irmã, se essa palavra falou contigo, escreve aqui nos comentários. Eu vou viver a minha nova identidade. Eu quero te conhecer, quero responder o teu comentário, quero orar por você, te acompanhar nessa nova jornada. Te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma mulher que também precisa viver essa virada. Fica aqui comigo, porque esse é só o começo da tua nova história, da tua nova jornada.